Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Hoje estará conosco o Bispo Luiz Cláudio. Estará trazendo uma mensagem com o tema O Desbloqueador. Existe algum bloqueio na sua vida? Jesus Cristo, Ele é o desbloqueador. Nós iremos ouvir esta mensagem daqui a pouco. Não saia daí. Você está ouvindo o programa da família cristã. Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. No canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Eita, glória a Deus! Que maravilha! Quem mais está seguindo a Jesus Cristo? Ele é o caminho. Louvado seja Deus! Você está ouvindo o programa da família cristã. Nós ouvimos o louvor com J. Neto. Pensando bem, Jesus é a melhor saída. Louvado seja Deus. Eu quero mandar uma saudação de paz para nossa irmã Gerenice, que está em Brasília, ouvindo o programa da família cristã. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Glória a Deus. Não há nada melhor. Jesus é a única saída. Daqui a pouco nós iremos ouvir o Bispo Luiz Cláudio falando sobre o desbloqueador. Existe algum bloqueio na sua vida? Na sua alma? Fique aí, hein? Daqui a pouco eu quero agora apresentar a vocês o nosso mais novo parceiro comercial. Os irmãos sabem que aqui nós temos algumas despesas. Nós precisamos estar melhorando a cada dia e alguns irmãos têm nos ajudado. Se você vai precisar comprar móveis, eletrodomésticos, e a gente sempre precisa trocar alguma coisa, né? Você não deve comprar em outro lugar. Dê preferência aos nossos parceiros que nos ajudam a manter o programa. Nós temos despesas diversas aqui e não somos monetizados. Se você comprar com um dos nossos parceiros, você também estará nos ajudando. Ô vó, por gentileza, vó, coloca aí a vinheta do nosso mais novo parceiro, o Baratão Móveis.
O Baratão Móveis. Tudo que você precisa para sua casa está aqui. Temos o que há de melhor em camas, colchões, móveis e eletrodomésticos. Oferecemos qualidade máxima, bom preço e facilidade no pagamento. Aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. E a entrega é grátis para toda a região. São 3 lojas para lhe atender melhor. Em Itapuã, Lauro de Freitas e Sussuarana. Para mais informações, chama no WhatsApp 71 99673 6872. Chama no WhatsApp 71 99673 6872. O Baratão Móveis, o menor preço é aqui. Oi, pastor Ivan Dias. Me chamou do aqui o Porto de Sauípe e avisar para o senhor que Porto de Sauípe também está ligadinho no programa Lírio no Lar. E aproveitando o ensejo, estou aqui para convidar todos os ouvintes, manda para um amigo seu, para a titia, para a vovó, para o vovô, para toda a família, que dia 14 de abril de 2025 haverá a live aqui da família. Conto com vocês nesse Instagram aqui. Live Famílias Reunidas para Oração. Envie sua mensagem de áudio de até 1 minuto para o WhatsApp 71 99284 2004. Não esqueça de falar o seu nome, o bairro e a cidade de onde está falando. Live Famílias Reunidas para Oração. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Eita, glória a Deus! Quem vem comigo? Vamos seguir a Jesus Cristo! Não esqueçam, é segunda-feira agora, irmão. É às 21 horas, não perca o horário no Instagram. Não será aqui no YouTube, hein? Mande a sua mensagem, você tem 1 minuto. Diga o seu nome e de onde você está falando e faça o seu comentário. Manda pra gente. Anota aí o WhatsApp, é 719-9284-2004. Louvado seja Deus! Pastor Dias, Oi, amor. não vai ter oração hoje não? Glória a Deus, iremos orar sim, Anthony. Chegaram alguns pedidos de oração aqui. Nós vamos orar pelo senhor Jaime. Ele está em São Paulo, com problema de saúde. Ele que é o tio do nosso irmão André Brito. Nós vamos orar também por Elienilda, mais conhecida como Nildinha. Vamos orar para que Deus restaure a saúde dela. Também vamos orar pela nossa irmã Maria de Mar Grande, precisando de saúde. E a irmã Cristiane Freitas, que mora ali no subúrbio de Salvador, precisando também da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você anotou os nomes? Então, vamos orar. Pastor Dias, meu nome é Teresa. Vamos orar para nossas famílias. Momento de oração pela família. Com o pastor Ivan Dias. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós formamos a rede de oração Lírio no Lar, Senhor. Pai, como é importante este momento para pessoas que estão necessitando do socorro, Senhor. A Tua palavra, ela nos diz no Salmos 46,
que o Senhor é o socorro bem presente para a hora da angústia. Ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o salmista, ele se expressou dizendo: a quem tenho eu, senão a ti? Pai, tu és o nosso socorro, tu és o nosso ajudador, e a ti nós clamamos nesta hora. Meu Deus, chegou o pedido em favor do seu Jaime, está em São Paulo. Meu Deus, ele foi diagnosticado com uma doença terrível, mas para o Senhor não há nada impossível. Espírito Santo, visita este homem agora, e que a mão do Senhor seja sobre ele. Pai amado, também queremos orar por Dona Helenilda. Ó Senhor, a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Meu Deus, te pedimos misericórdia. Está escrito que o Senhor é aquele que atende ao necessitado que clamar, como também aquele que não tem quem o ajude. Ao aflito, é o Senhor quem socorre. Meu Deus, em o nome de Jesus, Senhor, visite, por favor, a nossa irmã Maria. Ó Deus querido, a tua filha esteve hospitalizada, já está em casa, mas ainda necessita de cuidados. E que a mão do Senhor esteja sobre ela. Espírito Santo, ela é tua serva, é tua filha. Senhor, vem cuidar, Senhor. Tenha misericórdia em o nome de Jesus. Também queremos, meu Deus, orar por Cristiane Freitas, que precisa, ó Deus, de um socorro. Ela está como aquela viúva que disse: eu só tenho um punhado de farinha e depois não sei mais o que comerei. Mas tu és o socorro presente, tu és o Deus da provisão. Pai, em o nome de Jesus, toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, também tem pessoas que eu não tenho os nomes, mas que estão orando, que estão pedindo socorro ao Senhor. Pessoas que se encontram em um leito de hospital, pessoas que estão em casa sofrendo porque não conseguem regulação. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor disse que a tua mão não está encolhida. Senhor, entra agora neste quarto. Meu Deus, entra agora neste ambiente onde essa pessoa se encontra. Ó Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, visita esta jovem que está pensando até mesmo em suicídio. Esta pessoa acometida de uma depressão, se isolou e não quer mais viver, Senhor. Mas está ouvindo o programa Lírio no Lar, e que neste momento o poder do Senhor se manifeste. Meu Deus, socorre agora, Senhor. Pai amado, em o nome de Jesus, visite a vovó, visite vovó. Ó Pai, só o Senhor pode amá-los, só o Senhor pode socorrê-los. Vovó ainda preparou um vaso com água. Abençoa esta água, Senhor. Meu Deus, abençoa a vovó.
contempla a fé desta pessoa. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Meu Deus, que em o nome de Jesus o milagre aconteça para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Digam graças a Deus, amados. Ô vó, beba água, vó. Pode beber água, vó. Eita, glória a Deus. Creiam na manifestação do poder de Deus. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Glória a Deus, amados. Que bênção. O importante é crer no poder de Deus. Jesus, ele disse a Marta: se você crer, você verá o poder de Deus. Daqui a pouco nós iremos ouvir o bispo Luiz Cláudio. Ele irá falar sobre o desbloqueador. O que é que está bloqueado na sua vida? Jesus é o desbloqueador. Louvado seja Deus. Nós iremos ao intervalo e voltaremos já já. Fica aí. A Farmácia Paz Trindade também é farmácia popular do Brasil, do governo federal. Temos medicamentos genéricos com até 80% de desconto, além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124, no bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 714101-1778. WhatsApp 71996465134. Entregamos em domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso, tudo é uma delícia. Cada lanche é feito com ingredientes fresquinhos, do jeito que você gosta. Sabor irresistível e aquele toque especial que só a gente tem. Salgados, empadas e quibes. Aceitamos encomenda para festas. Venha nos visitar na Rua Professora Semiramis Barbuda, número 86, Federação. Siga no Instagram, @pãozinho_e_cia1. Informações WhatsApp 71 988 26 95 78 ou 71 99244 2254. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso. Organização Edilene e Lucimar. Na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, amados. Vamos agora convidar o bispo Luiz Cláudio. Ele que estará falando sobre o tema o desbloqueador. Qual é o bloqueio na sua vida? Vamos ouvir agora, bispo Luiz Cláudio, a paz do Senhor. Vamos ouvir uma mensagem com o bispo Luiz Cláudio. Aleluias, glórias a Deus, Pai do Senhor, meus amados, aleluias. Pastor Ivan Dias, Pai do Senhor Jesus, meu querido, glórias ao nome de Jesus. Amados, vamos compartilhar da palavra de Deus, subordinado ao tema, o desbloqueador. Louvado seja Deus. Falando sobre desbloqueador, nós nos lembramos logo de um aparelho chamado celular, que ao adquirirmos é necessário que primeiro se faça o desbloqueio através de códigos
ou de senhas. Louvado seja o nome de Jesus. O ser humano, ele já nasce com esse bloqueio na sua vida para com Deus, por causa da consequência do pecado de Adão, que bloqueou os seus sentidos. Louvado seja Deus para com o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E é descartada a possibilidade do autodesbloqueio. Neste caso, o ser humano sempre vai precisar, aleluia, que através de Jesus, que é o desbloqueador das nossas vidas, para que venha desbloquear vários bloqueios na nossa vida com referência ao nosso Deus e Pai. Aleluia. O que seria esse desbloqueio? São as restrições ou as dificuldades de se conectar com Deus e de ouvir a sua voz. O homem natural, ele tem dificuldade de se conectar com Deus. Ele tem dificuldade, louvado seja Deus, de ouvir a sua voz, por causa do bloqueio espiritual na sua vida, em consequência ao pecado de Adão. No capítulo 9 do livro de Jó, versículo 11, queria que você acompanhasse comigo, pegasse a sua Bíblia e folheasse juntamente comigo para nós, aleluia, nos debruçarmos sobre esta escritura. Capítulo 9 do livro de Jó, versículo de número 11. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que está escrito assim: eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Louvado seja Deus. Olha que a Escritura Sagrada diz: eis que passa por diante de mim. Ele está falando de Deus, do Senhor, do Espírito de Deus. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Então, existia um bloqueio na visão, louvado seja Deus, na percepção. Não o vejo e nem o sinto. Era o sentido da visão e o sentido do tato. Não sentia e não via. Bendito seja Deus. Glória ao nome de Jesus. É uma realidade o bloqueio para com Deus, no sentido da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Louvado seja Deus. Mas existe, graças a Deus, o desbloqueador chamado Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para desbloquear a nossa vida em referente ao propósito, ao plano de Deus nas nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. A primeira coisa que está bloqueada em nossas vidas é o coração. A Escritura diz que existe o endurecimento no coração, que é um bloqueio para não compreendermos, não vermos, nem ouvirmos e nem crermos. Louvado seja Deus. O bloqueio no coração, que a Escritura chama de endurecimento do coração. É um bloqueio para que nós não podemos compreender, nem crer, nem ver e nem ouvir. Veja só comigo, capítulo 6 do livro de Isaías, por gentileza. Capítulo 6, livro de Isaías, versículo de número 9 e versículo de número 10. Está escrito assim: então disse ele, vai e dize a este povo, ouves,
de fato, e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Observe que aqui existe uma dificuldade, existe um bloqueio, que é a dificuldade de acesso para ver e para ouvir. Observe novamente, capítulo 6 do livro de Isaías, versículo número 9. Então disse ele: vai e dize a este povo, vocês têm bloqueio, dizendo como ouves de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endureceu-lhes os ouvidos, e fechou-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então, aleluia, bendito seja o nome do Senhor da glória. Então, quando o coração está endurecido, fecha-se os olhos, aleluia, ensurdecem-se os ouvidos, louvado seja Deus, o coração fica sem entendimento, a pessoa não se converte e a pessoa não é sarada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o resultado de um coração endurecido, um bloqueio no coração. Deixa de entender, compreender, ver, ouvir, aleluia, ser salvo e ser curado. Glória ao nome de Jesus. Observe também o capítulo número 13 do livro de Mateus, por gentileza. Mateus, capítulo 13, glória a Deus, versículo 14 e versículo 15, por gentileza. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Está escrito assim, Mateus 13, versículo, glória a Deus, 14 e versículo 15, por gentileza. Versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Que profecias? No capítulo 6, no versículo 9 e 10. Que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Jesus está referindo-se, aleluia, à profecia do profeta Isaías, que capítulo 6, versículo 9, vai e diz-lhes, ouves, e não ouvireis, de fato, vedes, mas não vereis. Então Jesus está se referindo a essa profecia que nós lemos no capítulo 6, versículo 9, dizendo que, versículo 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Louvado seja Deus. O coração endurecido é um bloqueador para não ter ou desfrutar do contato com Deus, nem de poder ouvir a sua voz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus da glória. No capítulo 6 do livro de Marcos, versículo 51 e 52, nós também vamos ver uma referência sobre o endurecimento. O endurecimento, ele tira o entendimento, tira a compreensão, o bloqueio chamado endurecimento do coração. Ele tira a compreensão, o entendimento, a percepção. Ele afeta os 5 sentidos da vida do homem. Afeta a visão, a audição, o olfato, aleluia, o tato e o paladar. Bendito seja Deus. Observe, capítulo 6 do livro de Marcos,
versículo de número 51 e 52. Jesus, aleluia, estava andando por cima do mar. Os discípulos pensaram que era um fantasma, então gritaram. Então Jesus gritou de longe: sou eu, não temas. Eles, tendo recebido Jesus no barco, observe que Jesus falou aqui, versículo 51, livro de Marcos, capítulo 6. E subindo para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Quando Jesus subiu ao barco, o vento aquietou-se instantaneamente. Eles estavam navegando em alto mar e de madrugada, e o vento estava levando, aleluia, ventando muito forte. Mas quando Jesus subiu o barco para estar com eles, o vento parou, o vento se aquietou. E com esse fenômeno sobrenatural, eles ficaram muitos assombrados e maravilhados. É uma mistura, né? De medo com glória a Deus, de aleluia. É um momento de louvado seja Deus, momento ímpar na vida dos discípulos, através dessa experiência com Deus. E o versículo 52 vai dizer o quê? Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Anteriormente a esse milagre de Jesus andar sobre o mar, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. E eles não tinham compreendido, aleluia, o milagre dessa multiplicação dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Então, o endurecimento gera um bloqueio, louvado seja Deus, um bloqueio que dificulta a compreensão dos milagres, das maravilhas do Senhor Jesus da glória. Também no capítulo 8, aqui mesmo no livro de Marcos, versículo 13 em diante, Jesus torna a entrar no barco, louvado seja Deus, e dá uma orientação para os seus discípulos. Versículo 13, que diz assim: e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Meu Deus, eles haviam esquecido de levar pães, e no barco só havia um pão. Aí Jesus falou para ele dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E com essa palavra fermento, eles atribuíram que ele estava falando porque eles haviam esquecido de se fornecer de pão. Louvado seja Deus. Estavam arrazoando, pensando nesse sentido. Pois Jesus falou do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. É porque nós esquecemos, é porque nós não nos lembramos de trazer pão. E arrazoando com esse pensamento, Jesus, versículo 17, diz assim: e Jesus, conhecendo isso, conhecendo o que eles estavam pensando, disse: por que arrazoais que não tendes pão? Por que vocês estão tricotando que vocês não têm pão? Louvado seja Deus. Não consideraste, nem compreendeste ainda? Louvado seja Deus. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então Jesus estava perguntando para eles: por que vocês estão tricotando desse jeito? Arrazoais no vosso coração, porque não tendes pão. Vocês não compreenderam ainda? Vocês têm um coração ainda endurecido? Louvado seja Deus. Então, foi um questionamento do Senhor Jesus Cristo a respeito não só dos fariseus, que tinham o coração endurecido,
Mas os mesmos discípulos ainda mantinham o seu coração endurecido. Mesmo com Jesus, havia um bloqueio chamado endurecimento de coração. E a palavra de Deus diz no capítulo 8 do livro de Lucas, aleluia, que o coração é onde é semeado a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. O coração é que é semeada a palavra de Deus. Jesus conta que o semeador saiu semear e semeou a sua semente, uma caiu à beira do caminho, outra caiu em seus tolos rochosos, outra caiu no meio de espinhais e outra caiu numa boa terra. Louvado seja Deus, no coração bom, justo e aceitável a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Jesus disse: aquele que ouve a palavra e no meio do caminho é como aquele que o diabo vem e rouba a palavra, impedindo que ele se salve crendo. Aqui, capítulo 8, livro de Lucas, versículo número 12. Versículo número 11. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Louvado seja Deus. Então, o endurecimento do coração impede que a pessoa seja salva. Impede que a pessoa seja salva crendo. Aleluia. Aqui no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo estava falando para aqueles que foram visitá-lo na sua casa, louvado seja Deus, falando a respeito do reino de Deus e de quem era Jesus, o versículo número 24, a seguir está escrito: e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Aí Paulo relatou dizendo como ficariam, aleluia, eles em discórdia. No versículo 26, 25, diz Paulo assim, aleluia: bem falou o Espírito Santo aos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvirei, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviam pesadamente, e fecharam os olhos, e, aleluia, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Então, o endurecimento do coração bloqueia a ação de Deus na vida do ser humano. Mas Jesus é o desbloqueador. Aleluia. E é isso que nós iremos compartilhar na próxima oportunidade que Deus vai estar nos dando. Com a pergunta, aleluia: o que fez Jesus para desbloquear o nosso coração? Pastor Ivan Dias, até a próxima com esta pergunta: o que fez Jesus para desbloquear o nosso coração? Deus abençoe. Fica com Deus. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Glória a Deus, amados. Muito obrigado, Bispo Luiz Cláudio. Irmãos, eu quero declarar que já está tudo destravado. Deixa fluir as bênçãos de Deus na sua vida. Se porventura você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento ruim, vai passar. O desbloqueador chegou na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Glória a Deus. Vai passar. Não pense que o sofrimento vai ficar para sempre, não. A Bíblia, ela diz que em Betânia, as
As pessoas estavam chorando, porque Lázaro havia morrido. Aquela dor parecia que não ia acabar. Mas quem chegou em Betânia? Jesus Cristo. E quando ele chega, é maravilhoso. E Jesus chegou aí na sua vida. Este sofrimento vai passar. Eu quero dizer que a sua história não termina aqui. Glória a Deus. Deixa eu falar com você que ficou interessado pelo boné Lírio no Lar. A irmã Bárbara Cristiane avisa que ela ainda tem algumas unidades. Se você tem interesse, escreve aí no chat e diga: olha, eu quero o boné. E eu te passo o contato, tá bom? Voltando ao assunto da mensagem, desbloqueador, Jesus Cristo, ele chegou. E eu quero te dizer que a sua história não acaba aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse não parece ser o teu final. Eu sei que são nights também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui. Aleluia. Eu sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Já comece a se alegrar no Senhor. O desbloqueador chegou na sua vida. Vai desbloquear as suas finanças, a sua saúde, a sua família. Todas as áreas da sua vida serão desbloqueadas em o nome do Senhor Jesus. Oh! Esse não parece ser o teu final. Não. Eu sei que só nasce também depois de um temporal. Eu sei que a tua história não acaba aqui. Eu sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Foi choro, hoje é alegria. Onde foi choro, hoje é alegria. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus.